Olá, vamos para mais um episódio de Momento de Meditação. Por que eu venho aqui falando para você sobre a importância do meditar, a importância de se observar, de trazer para dentro, de saber o que se passa com a gente, né? Porque a gente precisa quietar essa mente que é tão voraz, que é tão cheia de blá blá blá, ela fala demais e ela nos dispersa demais. Porque é tão necessário, principalmente nesse mundo de hoje, a gente dar essa parada, a gente fazer essa pausa e de ouvir um pouco mais a gente. Porque nós estamos nos distanciando muito da nossa essência de humano. Nós estamos vivendo tão cheia de coisas para fazer, e principalmente para gente que não nasceu nesse mundo da internet, que conhecia as pausas, que conhecia o tempo lento de fazer as coisas, que observava o amadurecer de uma jabuticaba. Eu já falei isso com vocês, né, do pé de jabuticaba que tinha lá em casa, mas que a gente estava em mais contato com essa natureza. Hoje o que a gente tem? É construção, é sólido, é asfalto, é chão, a gente não tem contato com a terra, não tem contato mais com as nossas raízes, com os nossos processos de crescer, porque estamos sempre ocupados em fazer, produzir, né? E esquecemos de que existe muito mais do que isso para a gente realizar. Então eu fico pensando nessas coisas e vejo a importância que a meditação trouxe para mim de perceber esse passar do tempo e dessa ausência de contato comigo mesma. E essa mente meditativa que me faz refletir na minha história, na minha construção, na minha persona, em quem eu quero ser, o que eu quero fazer da vida. Quando existem os meus tombos, quando eu estou com medo, quando eu estou ferida, quando eu estou assustada, né? E não reagir instintivamente com essa razão do fazer, né? Do produzir, do mental, mas é ouvir o corpo da gente para poder alcançar mais coisas. Na semana passada eu tive um momento aqui, isso foi comentado nos episódios de Mulher em Foco, da visita da Helena, né? Uma criança no meio de um dia tumultuado, que poderia ter dado tudo errado na minha história naquele dia, na minha vida naquele dia. Eu fui atropelada assim por uma jamanta, né? Lotada de coisas. Mas uma criança que entrou na minha casa, que entrou ali na minha vida e que eu permiti ela chegar perto de mim, trouxe a suavidade que eu estava buscando no meio daquele caos que eu estava vivendo, daquele tumulto todo que eu estava vivendo, né? E não fiquei magoada, não fiquei chateada, não fiquei reclamando com a vida, culpando os outros das coisas que não deu certo. Eu entendi simplesmente que era assim que iria dar conta de funcionar naquele dia, que era daquele jeito que as coisas precisavam de ser e que eu precisava de respeitar o tempo que eu estava tendo ali com as pessoas que eram importantes naquele dia, em vez de ficar preocupada só com as obrigações. Eu consegui fazer tudo o que eu precisava no dia, eu consegui terminar tudo, não cumpri prazo, né? Não deu conta de cumprir os prazos horários, digamos assim, mas ninguém morreu, ninguém teve prejuízo por causa disso, porque teve leveza o tempo inteiro. Então, uma mente meditativa observa esses pontos, observa o que está acontecendo em volta, observa o que está acontecendo dentro e não sai culpando os outros porque deu errado. Assume a responsabilidade do que foi difícil de alcançar e procure entender por que foi difícil
e comece a trabalhar nesses pontos, não na questão de apontar, foi fulano que me atrapalhou, isso foi ciclano que me atrapalhou, isso foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não, o dia transcorreu e muita coisa para fazer num período muito curto de tempo. Então a gente traz essa verdade para a gente e a gente procura dentro da gente como realizar e como modificar. E mesmo no meio de um caos inteiro, você consegue sentir a brisa que a vida traz, esse brilho, esse frescor que mesmo no caos ele existe, mas a gente está tão atormentada pelo caos que a gente não percebe, né? E isso é possível, e isso traz uma leveza, não traz amargura, não traz nós para você ter que destravar mais na frente, não traz trauma para o corpo, não traz trauma para a mente, não traz nada disso. A gente entende o processo que está acontecendo e simplesmente isso, e aprende com ele, e faz o meia-culpa da coisa, mas não a minha culpa de que você é incompetente, você de justificar, de criticar, de tudo. É entender aonde eu não consegui processar. E por que eu não consegui processar? Foi muito mais para dar atenção a pessoas queridas que estavam ali no meu entorno e que precisavam do cuidado, precisavam de atenção. E eu me propus a isso. E a partir do momento que eu propus isso, muita coisa não deu certo para cumprir prazos. Mas o que eu fiz foi tão mais rico, foi tão mais interessante para a minha vida e para a vida dessas pessoas que estavam ali precisando de atenção, né? Ninguém ficou ferido, ninguém ficou magoado, ninguém foi cobrado, não houve críticas de espécie alguma. Houve vida, né? Houve momentos de vida que são impagáveis. Houve momentos de recordar os nossos antepassados, de juntar dois braços de uma família, que nós somos o elo dessas duas famílias que se juntaram no dia, para enriquecer a história, para trazer mais luz nessa história, sabe? Foi um dia muito positivo, muito bonito, né? Daquelas coisas raras de acontecer e que a gente às vezes não percebe porque está tão focado no que deu errado, tão focado nos nós, nas amarras, nos laços da destruição, da não eficiência, né? Que são escolhas. É escolha como eu quero ver o mundo, é escolha como eu quero processar essa vida que eu estou tendo nesse mundo que a gente vive, né? Às vezes, quando eu tenho uma situação assim muito forte, e esse dia foi um dia muito forte para mim, né? Muito bonito, muito rico, e que às vezes eu monto uns cartões para tentar dizer do meu dia, que é um jeito da gente trazer consciência para o que poderia ter sido um desastre e que você conseguiu fazer a virada de chave, conseguiu transformar ele em aprendizagem. Então eu monto esses cartões com figuras, né? Não sei se vai dar para vocês verem, se vocês vão estar vendo isso invertido, e daqui eu coloco tudo o que representou o dia para mim e quais foram as soluções que eu achei nesse dia, né? Então tudo estava preso, tudo estava acorrentado, tudo estava dando errado, tudo estava assim fugindo de uma jaula, de uma cerca, né? Que aqui tem um coração todo cercado com arame farpado, que poderia estar me ferindo e tudo, e de repente um olhar brilhoso, fantasioso até, poderia trazer toda essa amargura
para essa situação, né, que são as ilusões da vida e tudo, com lágrimas, com alta produção e tudo, mas uma leveza, uma luz brotou e clareou todo o processo. Então eu brinco com isso, de montar cartões a partir do que eu estou vivendo, para poder marcar um aprendizado, para poder marcar uma vivência, né? Para poder mostrar uma superação, principalmente. Então, isso é uma mente meditativa. Isso é uma pessoa que está prestando atenção aos pequenos sinais, que traz a leveza da vida junto com a dureza que pode se ter nessa vida, e escolhe o que vai querer carregar daquele dia, né? Eu poderia ter carregado todos os meus fracassos com os compromissos, com os horários que eu tive no dia desse tumulto aqui em casa. E eu resolvi não. Eu resolvi carregar como é possível dar uma guinada na história. Como é possível, no meio do caos, a gente conseguir enxergar a luz, conseguir enxergar a razão de continuar e de ser feliz e de agradecer a esse universo poderoso que não nos abandona e que traz sempre esse aprendizado, que traz sempre a possibilidade de ser mais, de evolução, de transformação, né? E registrar isso é fantástico. E colocar isso num papel, eu acho fantástico. E às vezes eu faço esses cartões como se fosse um tarô, né, da minha vida, porque são vários episódios da minha vida que eu retrato nesses cartões, e eu guardo numa caixa quando eu estou com alguma aflição ou me sinto numa encruzilhada e não estou sabendo o que fazer. Eu tiro essas cartas, porque elas são minhas histórias, elas são as minhas vivências, elas são as minhas essências. E dali eu tiro como se fosse uma leitura de tarô, algumas cartas, e tento reler essas cartas no momento, né? Não naquela história do passado, porque ela já foi uma superação no passado. E se essas cartas me trazem naquele momento uma sabedoria, uma expansão de consciência, né? É isso que eu desejo para vocês, é isso que esse canal tem, esse propósito: respirar, trazer essa leveza, trazer essa presença do momento, para que a gente consiga, a partir disso, nos criar cada vez mais criativos, mais dinâmicos, para lidar com todos os percalços que a gente passa pela vida. Tá? Semana Santa está chegando aí, hora da ressurreição, e que a ressurreição melhor do que essa, de trazer a nossa sabedoria em evidência, de trazer novamente os aprendizados da nossa vida, tá? Ressuscite vocês também, crie novas possibilidades para vocês também, né? A vida é muito mágica, muito breve e muito linda, né? Esteja presente, tenha presença nessa vida, para que vocês também consigam trazer essa sabedoria à tona e esse ensinamento, porque não adianta a gente trazer isso só para a gente ficar no nosso mundo, né? A gente tem que repartir isso com as pessoas que às vezes precisam de ouvir isso, tá? Namastê, sou Silvia Starling, e esse é mais um episódio da Momento de Meditação da TV Horus. Até o próximo.